Oi, sejam bem-vindos ao canal Conselho de Resineira da Resinartes. Conta aí pra mim se você já teve algum pedido tão grande de caneta em resina epóxi. Fazer uma caneta em resina epóxi para quem está iniciando não é uma tarefa muito fácil. A gente sofre, a gente erra várias vezes. Imagina você pegar um pedido tão grande e não saber nem por onde começar. Então, para não ter susto, para não ter erro, eu fiz esse videozinho aqui mostrando o passo a passo de como eu faço um pedido grande de caneta. Vou dar algumas dicas aqui que se no meu início eu tivesse essas dicas, eu tinha sofrido menos, não teria perdido tanto material. Então já deixa sua curtida aí no vídeo para ajudar o crescimento do canal, é muito importante a sua curtida. E se você é novo por aqui, faça a sua inscrição, porque eu tenho certeza que você vai querer ficar por dentro dos próximos vídeos que virão. Gente, a primeira dica que eu dou aqui pra vocês é na hora do fechamento do pedido de peças em resina em grande quantidade, tá? Geralmente, se cobra aí uma média, né? Eu não gosto de ficar dando preço, porque isso é muito relativo, de acordo com o material, de acordo com a região da pessoa. Então, muitos fatores contribuem na hora de você dar o preço para sua peça. Mas eu coloquei aqui uma média, uma caneta aí custa em torno de R$30, né? A caneta de resina dessas recarregável, com troca de carga. Então, tá sempre nessa faixa aí, 25, 30, 35, até R$40 algumas pessoas vendem essas canetinhas, certo? Então, se você vende uma caneta por R$30, se você for fazer um pedido grande, você pode estar melhorando esse preço para sua cliente, para estar estimulando ela a fazer mais caneta. Porque aí você vai conseguir concentrar um valor maior em uma única vez. Então, acaba sendo rentável, tá bom? Então, se você vende a R$30, você pode estar fazendo acima de 15 unidades ou mais, R$25. Ou até 20, né? Se você achar que dá para você fazer, que você não vai estar levando prejuízo com isso, tá? Então, a primeira dica que eu dou é sempre ofereça as duas opções. Caneta unidade R$30, é um exemplo esse valor, tá, gente? Caneta unidade R$30 e caneta 15 unidades ou mais, você vai melhorar um pouco o valor e vai tirar uma porcentagem aí que você acha que é justa para você e que não vai estar te prejudicando. Do que você ficar aí fazendo caneta por caneta, tendo pedidos de caneta uma por vez, até você juntar aquele valor que às vezes um pedido só já conseguiria um valor alto, já cairia na sua continha ali naquele momento. Então, a primeira dica minha é essa. Segue quem quer. Quem não quiser fazer dessa forma, sem problema, pode colocar aí um valor X, independente da quantidade, que vai estar valendo também. A segunda dica são os moldes, gente. Se você tá pensando em trabalhar com canetinhas em resina no atacado e fazer várias canetas de uma vez só, não poupe no molde, tá, pessoal? Porque isso vai facilitar muito a sua vida. Então, quando a gente tá começando, geralmente a gente tem poucos moldes. Isso aconteceu comigo. Eu peguei um pedido grande no início e eu tinha aí 5 moldes, se eu não me engano, 5 ou 6 moldes. Gente, foi muito sofrido, porque eu tinha que fazer 5 por vez, né? Todo aquele processo. Então, às vezes as cores não batiam, porque a cliente queria tudo de uma cor só. E aí, eu não conseguia acertar a mesma tonalidade toda vez, principalmente quando a gente tá começando, a gente tem essa dificuldade de perceber aí as tonalidades, às vezes coloca mais pigmento, às vezes coloca menos pigmento, tá? Então, assim, sempre que você vai fazer sua comprinha lá na Shein, na Shopee, na AliExpress, mesmo que não seja molde de caneta, coloca 2 ou 3 moldezinhos, eles são baratinhos, coloca no carrinho lá e manda ele escondidinho na sua compra ali. Quando você vê, você vai estar com vários e isso vai facilitar muito na hora de você fazer o seu trabalho, as suas canetinhas em grande quantidade, tá bom? A próxima dica que eu dou é fazer as etapas, não pular etapa. Não começar a fazer uma coisa e depois fazer outra. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou separar os meus moldes, vou limpar eles todos, vou ver se eles estão todos certos, se não tem nenhum riscado, se não tem sujeira, certo? Segundo, vou preparar os canudos de pirulito, então vou pegar todos os canudinhos, vou verificar se o refil da caneta entra certinho, vou tampar os buraquinhos, se você tampa os buraquinhos da caneta de pirulito, vou tampar os buraquinhos para não entrar a resina dentro, vou deixar os canudos todos preparados. Terceira etapa, vou colocar esses canudinhos dentro do molde de resina e aí vou preparar a minha resina. Essa é a parte mais tensa, mais importante, porque é o momento em que você vai fazer a sua caneta. Então, pare tudo que você está fazendo e faça essa etapa, esqueça qualquer outra, tá? E depois desmoldar,
retirar os excessos, as rebarbas, tudo que tiver sobrando ali que não presta, para receber o nome e o doming, tá bom? E depois é só finalizar ali, enfeitar, colocar os penduricalhos, embalar e falar, ufa, eu consegui, graças a Deus. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês as etapas aqui, o meu passo a passo desse pedido que eu tive. Acompanha comigo, bora lá. Então, gente, aqui eu vou mostrar para vocês os canudinhos, ó, como eu falei, eu separei todos aqui, né? Coloquei uma colinha na ponta de cada um para não entrar resina dentro, para não correr esse risco. Se você nunca viu o passo a passo aqui do canal, eu vou deixar um link aqui embaixo para você, onde eu ensino a fazer uma canetinha de resina. Eu tiro bastante dúvida, eu mostro como eu faço assim bem detalhadamente. Então você pode clicar lá primeiro e dar uma verificada, que lá vai estar tudo bem detalhadamente como eu faço esse processo aqui, desde o canuto de pirulito até a finalização da caneta, tá bom? Então aqui eu já estou com os meus canudinhos todos preparados, eles já estão com as pontinhas tampadas, já verifiquei se os refis entram dentro dos canudinhos, então isso já tá tudo checadinho, eu tenho certeza que todos os refis entram dentro de cada um desses canudinhos, tá? E aqui eu vou colocar dentro dos moldes. Vocês observam algumas desses caninhos estão na cor rosa, é porque aqui na minha cidade eu não encontrei o transparente. As cores que eu vou usar é o amarelo ou o azul, então não tem nada a ver com rosa. Mas quem não tem cão caça com gato, né? Então teve que ser assim. Mas dê preferência sempre para canudinhos transparente ou que seja da cor aproximada aí do pigmento escolhido, tá bom? Então, todos os moldes aqui já estão preparados, cada um com seu canudinho. Agora vamos para a preparação da resina. E de tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo, eu acho que esse é o mais importante para não acontecer o que aconteceu comigo, porque olha, é de chorar. Como a gente tem que fazer várias peças de uma vez, a primeira ideia que a gente tem é colocar uma grande quantidade de resina e deixar ali no pote. Só que uma grande quantidade de resina em um único recipiente, a reação química vai ser maior, ele vai esquentar mais rápido e vai enrijecer mais rápido também. E para fazer tantas canetas assim, a gente precisa de tempo, não pode ser nada na correria. Então, quando for preparar a sua resina, você pode até colocar uma grande quantidade de resina, preparar aí 50, 100 gramas de resina se for preciso. Só que você vai distribuir essa resina em vários potinhos. Você não vai deixar ela concentrada em um único recipiente, porque quanto maior a quantidade de resina em um único recipiente, maior vai ser a reação química, mais ela vai esquentar e mais rápido ela vai endurecer e não vai dar tempo de você colocar todas nos moldes certinho, tá? Você vai ter que fazer muito correndo e não vai dar certo. Então separa aí em pequenas quantidades, né? Coloca em vários potinhos, mistura o pigmento, coloca em vários potinhos e aí você vai ter tranquilidade, porque essa resina ela vai estar concentrada em porções menores, então a reação dela não vai ser tão grande quanto ela estiver concentrada em um único recipiente, tudo misturadinho ali, fervendo, esquentando muito rápido, tá bom? Então, para fazer as minhas 22 canetas, eu usei aproximadamente 185 gramas de resina no total, porque eu não faço a caneta completa até em cima do molde, porque eu não gosto da estética que fica. Então, mais uma vez, eu convido você a assistir o vídeo que eu fiz explicando como que eu faço as minhas canetinhas, que você vai entender lá. Eu nunca preencho o molde todo, eu sempre deixo ela para baixo do limite ali do molde, porque eu não gosto daquela rebarba que fica no final. Então, eu gastei essa média aí de 185 gramas de resina no total. Então, eu fiz 50 gramas de resina, dividi em 2, 3 potinhos. Depois, eu fiz mais 50 gramas de resina. Também dividi em 2, 3 potinhos para ela não esquentar muito e eu ter tempo de trabalhar com essas resinas. E aí, eu fui distribuindo elas nos moldes. E aí, nesse momento de distribuição de resina no molde, as etapas é igual. Para fazer uma caneta, você vai fazer a mesma coisa em todas. Verificar se tem bolha, olhar se ficou tudo certinho, se colocou mais resina em uma, menos resina em outra. Então, a gente tem que ter esse cuidado para na hora de desmoldar tá tudo certo. 12 horas depois, eu fui desmoldando uma por uma. Verifiquei se estavam todas certas, graças a Deus estava tudo certo. E aí vem a hora da gente retirar as rebarbas. Como eu falei para vocês, eu não gosto, né, da estética da caneta quando eu encho todo o molde.
Então, por não encher todo o molde, eu tenho que retirar essas rebarbas, aquelas sobrinhas que ficam ali, porque eu gosto que a caneta fica com todos os lados iguais, então ela fica quadradinha em todos os lados, tá? Então, com o estilete mesmo, eu vou cortando ali, retirando todos aqueles excessos. Geralmente, eu faço o doming dos dois lados da caneta, então eu faço o doming desse lado aqui onde eu tô retirando a rebarba e coloco o nome do outro lado, mas aqui, como eu estou fazendo um pedido em grande quantidade, então eu fiz um valor aí mais acessível para a pessoa, eu vou colocar o nome nesse lado aqui onde eu estou retirando a rebarba e não vou fazer doming do outro lado, então vou fazer doming apenas de um lado para estar economizando aí uma etapa, né, e economizando meu tempo também. Gente, eu esqueci de mostrar, mas a sobrinha lá eu fui colocando para fazer os pingentinhos, então eu coloquei aqui num moldezinho de coração, que depois eu vou ainda preencher eles com a cor azul, com o glitter azul, eles vão ficar assim. E aí, eu protejo todas as canetas, uma por uma, gente, sim, uma por uma. Eu protejo uma por uma com cola, pode ser latex, claro que latex é ainda melhor, mas a cola é mais barata, a gente encontra em qualquer lugar, então vai a cola mesmo. Então, eu protegi os 3 lados da caneta em que eu não queria, né, que pegasse a resina e escorresse. E aí, depois que tá tudo sequinho ali, a parte da cola, eu já vim fazendo o doming, né? Eu já tinha preparado o nome, né, de todas as clientes. E aí, eu vim fazendo o doming. Preparei a minha resininha ali pra fazer o doming. Preparei uma quantidade aí bem razoável. Deixei ele endurecer um pouquinho, não muito, porque eu também preciso de tempo pra fazer o doming. Então, se a gente deixar endurecer demais, a gente não vai ter tempo pra fazer em todas. E aí, depois de mais umas 12 horinhas secando, chegou a parte mais satisfatória, que é retirar aqui a parte da cola, com bastante facilidade, tá? E aí, depois de retirar toda essa sobrinha de cola aqui, a gente vai polir com uma flanelinha. É só uma flanelinha mesmo, só pra dar um brilhozinho nelas. E todas as 22 canetinhas já estão prontas, já coloquei os penduricalhos. Na verdade, são 23, porque eu fiz uma de brinde pra dar pra pessoa que fez a encomenda. Ela é a dona de um supermercado aqui na minha cidade e ela fez para presentear as funcionárias dela. Eu achei muito bonito o gesto dela e quis presentear ela com essa caneta. Ela ficou muito feliz, as funcionárias amaram e eu, claro, fiquei muito feliz com isso, né? Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Se você ainda não curtiu, deixa a curtida no vídeo para me ajudar, vou ficar muito feliz. Se você tem alguma dúvida, qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu respondo assim que possível, com muito carinho. Me segue lá no Instagram também, que lá eu ajudo muita gente também que está iniciando no mundo da resina, então é só me chamar lá. E se você não fez a sua inscrição ainda, se inscreva, porque eu sei que você não vai querer perder nenhum conteúdo que eu vou trazer aqui no canal, tá bom? Beijão no seu coração e até o próximo vídeo.